Olá, nós vamos ver aqui agora a parte 2 da nossa aula, certo? Fisiologia das plantas. Nós vamos dar continuidade falando agora de seiva orgânica e nós vamos falar também de hormônios vegetais, certo? Vamos lá. Condução da seiva orgânica. A solução de substâncias orgânicas produzidas originalmente nas folhas por meio da fotossíntese chama-se seiva orgânica. Lembrando que aquela que sai lá das raízes chega até as folhas nós chamamos de seiva mineral. Então, o deslocamento da seiva orgânica pelo floema é explicado pela hipótese do fluxo de massa ou hipótese do desequilíbrio osmótico. Como é que ocorre isso? Nas regiões de produção de substâncias orgânicas, algumas células especializadas do floema elas bombeiam substâncias solúveis para o interior desses elementos floemáticos, aumentando a pressão osmótica. Então, aqui mostrando justamente esse bombeamento dessa água para o interior dos vasos dos elementos floemáticos, que vai causar uma maior pressão e fazendo justamente com que a seiva orgânica ela se disperse pelas diversas partes da planta, certo? A importância da osmose para as plantas. Então, aqui nós vamos ver uma célula normal, em que a entrada e a saída de água ela está em equilíbrio, o que nós chamamos de solução isotônica. Mas nós temos a solução hipotônica, em que a célula ela vai apresentar do que a gente chama de uma célula túrgida, ou seja, há uma entrada maior de água, certo? Por quê? Porque ela está em uma solução hipotônica, ou seja, aqui dentro desse citoplasma está menos concentrado do que o meio externo, então vai entrar mais água do que sair. Então a célula de certa forma ela vai inchar. E nós temos a célula aqui numa solução hipertônica, em que o meio está menos concentrado do que o meio externo está menos concentrado do que o meio interno. Então, o que vai acontecer? A célula ela vai perder água. Então, ela vai, de certa forma, vai haver um deslocamento dessa parede bem aqui, celular, da membrana celular, em relação à parede celular. Ou seja, ela vai murchar, certo? Então aqui nós chegamos aos hormônios vegetais, O primeiro deles nós temos a auxina. A auxina é um fitohormônio, representado principalmente pelo chamado ácido indoliacético, certo? Ou AIA. Elas são produzidas nos ápices caulinares, folhas jovens, frutos, semente em desenvolvimento. Ela se desloca ativamente com um gasto de energia pelas chamadas células parenquimáticas. Desloca-se sempre dos locais onde são produzidos para as regiões inferiores das plantas. A função delas é causar alongamento de células recém-formadas em quantidade adequada. Então, as auxinas elas causam alongamento das células recém-formadas e essa sensibilidade das células, as auxinas, elas variam. Por exemplo, a quantidade X ideal para o caule não é a mesma, por exemplo, para outras partes da planta, como por exemplo a raiz, certo? Então isso mostra que as diferentes partes das plantas elas reagem de forma diferente às auxinas. Aqui está mostrando, por exemplo, aqui na raiz, essa quantidade bem aqui, ela estimula o desenvolvimento da raiz. Se a raiz receber essa quantidade bem aqui, ela não vai ser estimulada, ela vai ser inibida, certo? Então percebam como a quantidade aqui no caso do caule é maior do que da raiz, mas no caule provoca estimulação. Se fosse na raiz provocaria inibição, certo? Então percebam essa diferença. Aqui nós temos o chamado fototropismo. Aliás, nós temos aqui o movimento de verticalização do caule. Então vocês estão vendo que o caule sempre cresce em direção à luz, certo? Então, por exemplo, está aqui crescendo em linha reta, mas se a gente virar essa planta para o outro lado, o que vai acontecer? As auxinas migram para outra extremidade,
fazendo com que haja um envergamento, uma dobradura desse caule em direção à luz, certo? Muito parecido com o que ocorre no geotropismo. Então o caule ele cresce em direção à luz, certo? Se a gente modificar, por exemplo, aqui, colocar ele na horizontal, as auxinas vão migrar para o outro lado e vão fazer com que esse caule ele se dobre também em direção à luz, certo? Aqui nós temos a dominância apical, né, em relação às auxinas. Elas são produzidas na gema apical do caule, né, exerce forte inibição sobre as gemas laterais. Aqui tem um experimento, né, mostrando justamente aqui, ó, a planta não tratada. Tá normalzinho, ó, com a inibição das gemas laterais. E aí se corta a gema apical, o que vai acontecer? Estimula o desenvolvimento das gemas laterais. Então a planta ela vai produzir galhos lateralmente, certo? Elas participam da formação dos frutos, né? Ao serem liberadas pelas sementes, elas atuam sobre a parede do ovário e desenvolvimento do fruto. Tem se aplicado desse modo, né, a auxina sobre o ovário de plantas para produzir frutos sem semente, embora muitas plantas elas produzam isso de forma natural, certo? Aí nós temos o processo de abscisão, né? O que é o processo de abscisão? Nada mais é do que a queda natural das folhas, flores e frutos. Chegamos às giberelinas, né? As giberelinas são produzidas no meristema apical do caule, né? São, em sementes, em desenvolvimento e nos frutos. Então perceba que ela é produzida em diversos locais da planta, né? E são transportados pelo xilema e pelo floema. As giberelinas elas promovem o crescimento de caule e folhas, né? Ao estimular divisões, caso mitose e o alongamento celular, né? Ao iniciar o desenvolvimento, o embrião libera essas giberelinas, né? Que se difundem para os tecidos da semente, estimulando as chamadas enzimas hidrolíticas, né? Por exemplo, em tangerinas e uvas, a auxina ela é ineficaz para produzir frutos e sementes, havendo necessidade de aplicação no caso das giberelinas. Chegamos aí também às citocininas, né, que atuam em associação com as auxinas, estimulando a divisão celular. Elas estão presentes nas partes das plantas onde há grande proliferação celular, como por exemplo nas sementes em germinação, frutos, folhas em desenvolvimento e plantas e pontas de raízes, né, que são zonas de crescimento. Estimula o desenvolvimento das gemas laterais, né, retardam, por exemplo, o envelhecimento da planta. O ácido abscísico, né, e o etileno. No caso do ABA, não vão confundir com AIA, certo? Responde pela interrupção do crescimento da planta no inverno e atua quando a planta está submetida a situações adversas, né? Elas causam, no caso, aí, a dormência de sementes, né? No embrião, por exemplo, de milho geneticamente incapaz de produzir o ABA, germina ainda na espiga, certo? E no caso do etileno, né, H2H4, é uma solução gasosa, certo? Produzida em diversas partes da planta e se distribui por difusão, já que é um gás, né? A principal função do etileno é induzir o amadurecimento dos frutos, certo? Mesmo quando o fruto, por exemplo, é retirado da árvore, o etileno ainda está agindo e promove o amadurecimento desses frutos, certo? Participa também da abscisão das folhas, no caso da queda dessas folhas. No caso, os fito-hormônios, né, essas substâncias orgânicas que controlam o desenvolvimento das plantas, que foi essas que nós acabamos de ver. E aqui tem um resumo, né, mostrando os principais hormônios vegetais, no caso a auxina, giberelina, citocinina, ácido abscísico e o etileno. A auxina estimula o alongamento celular, né, atua no fototropismo, como a gente viu, no geotropismo, na dominância apical e no desenvolvimento dos frutos, né, produzido lá no meristema apical do caule, primórdios foliares, folhas jovens, frutos, semente em desenvolvimento. E o transporte ocorre por meio do floema e do parênquima
associados. Já as gibberelinas, né, elas estão muito ligadas à germinação de semente e desenvolvimento de brotos, né? É produzido lá no meristema apical também, do caule, né, fruto de semente de desenvolvimento, e provavelmente é transportado pelo xilema e floema. A citocinina, né, estimula a divisão celular e desenvolvimento das gemas, né, participa na diferenciação dos tecidos, é produzido lá no ápice da raiz, principalmente, né, e é transportado pelo xilema. Já o ácido abscísico, né, o ABA, promove a dormência de gemas e de sementes, né, induz o envelhecimento de folhas, flores e frutos, e induz o fechamento dos estômatos, produzido aí nas folhas e sementes. É transportado pelo floema nas folhas e pelo xilema nas raízes. Já o etileno, né, estimula principalmente o amadurecimento dos frutos e atua também nessa abscisão, ou seja, na queda natural das folhas e frutos. Local de produção, né, diversas partes da planta. O transporte dele, né, como é um gás, ocorre por difusão. Os fitocromos, né, e desenvolvimento. Uma proteína que permite, no caso, o fitocromo é a proteína que permite às células das plantas responderem a estímulos luminosos. Aqui nós temos o PR, né, o PV e o VL ou FR, né? Então eles naturalmente ocorre a conversão, por exemplo, do PV para o PVL, né, em que a conversão é de um para o outro em 660 nanômetros, e a conversão do PVL para o PV, né, que ocorre de forma lenta no escuro aí com uma energia luminosa um espectro luminoso de 730 nanômetros, certo? Respondi pela germinação, floração e abertura dos estâmatos. Então, durante o dia, as plantas apresentam as duas formas de fitocromos, tanto PV quanto PVL. Só que com certa predominância, né, de fitocromo VL, que é o chamado vermelho longo, e que se converte em fitocromo vermelho. Aí, relacionado à luz de germinação de sementes, né, a dependência da luz para a germinação é característica adaptativa de sementes pequenas, que não podem ter muitas reservas nutritivas, né, que é conveniente germinar perto da superfície do solo. Nós temos um fenômeno chamado de fotoblastismo, que é o efeito da luz, né, sobre a germinação. Então, nós temos as plantas fotoblásticas positivas, né, que precisam de estímulos, a germinação é induzida pelo fitocromo PVL, e aí nós temos aquelas negativas que não precisam de estímulos, e a maioria das espécies vegetais apresenta esse tipo de situação. A luz e o estiolamento, né, estiolamento é o crescimento da planta na ausência de luz enquanto está enterrada no solo, né? Vai haver a manutenção do gancho de germinação, né, que evita o contato direto da gema apical e primeiras folhas com as partículas do solo, justamente para evitar danificação. Então nós estamos mostrando aqui o processo de estiolamento, certo? Que é justamente essa saída do embrião e crescimento da planta. Luz e floração, né? Diversas espécies de plantas têm sua floração reguladas pelo fotoperiodismo, que nada mais é do que um período ótimo para que ocorra essa floração, né? Então nós temos as plantas de dia curto, né, que florescem quando a duração do período iluminado diário é inferior a esse fotoperíodo crítico, né, que é o período limite. Aí nós dizemos que essas plantas elas são de primavera e outono. Nós temos o exemplo o morango. Tem aquelas plantas de dia longo que florescem quando a duração do período iluminado diário é superior do fotoperíodo crítico, né? São plantas de verão. Nós temos como exemplo aí a íris, alface, espinafre. Temos as plantas de dia neutras, né, que florescem independente do fotoperiodismo crítico. Aí nós temos como exemplo tomate, feijão de corda. Chegamos aqui à última parte, né, que fala do controle de fotoperiodismo pelo
fitocromo. Então nós temos as plantas de dia curto, né, onde o fitocromo vermelho longo atua como inibidor da floração, né? Essas plantas elas só florescem na estação do ano em que as noites elas são longas, né? Tanto que recebe o nome de plantas de dia curto. As plantas de dia longo é o contrário, né? O fitocromo vermelho longo atua como indutor da floração, né? E essas plantas somente florescem se os períodos de escuridão forem curtos, daí o nome plantas de dia longo. Já o trigo de inverno, né, não sofre interferência dessa situação da presença do fitocromo, né? Não é apenas ele que interfere na questão da floração. Então, no caso do trigo de inverno, né, a planta de dia curto não florescerá a menos que fique exposta por várias semanas a temperaturas inferiores a 10 graus Celsius, que é o que nós chamamos de vernalização. Está aqui mostrando justamente essa dinâmica aí das plantas de dia curto e plantas de dia longo, né? Plantas de dia curto, aliás, de dia longo, plantas de dia curto e dia curto com interrupção da noite. Aqui nós temos de dia longo, dia curto, dia com interrupção da noite. Planta de dia longo, planta de dia curto. Então, cada uma floresce a partir das suas próprias peculiaridades, certo? No mais, a aula de hoje era isso. Até a próxima.